Nós vamos começar essa mesa, que, na verdade, está inspirada no livro do Torelli, O Mármore e a Murta, Jesuítas Cativos e Bandeirantes no século XVIII, que constrói essa história a partir da biografia ou do perfil biográfico ou da história, da trajetória do padre Antônio Vieira, que todos sabemos é um dos maiores cronistas religiosos jesuítas do século XVII, com profunda influência na formação da identidade cultural, poderíamos dizer, do Brasil nascente, lá há 300, 400 anos atrás. Então, sem delongas, com a palavra, o Torelli, e quando estiver pronta a apresentação, vocês colocam aí, tá bom? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu compartilho aí das iniciativas do Américo desde 2011, desde o primeiro festival lá em Diamantina, e realmente é um evento que trouxe um ar novo, uma oxigenação à pesquisa histórica no Brasil, como nunca antes tinha ocorrido. E eu acho que foi muito positiva essa versão agora em várias cidades, embora a gente tenha que reconhecer, o público não tenha sido assim aquele que a gente esperava, mas eu tenho certeza que nas próximas edições nós vamos ter um público mais presente, assim, mais massivo. Bom, eu comentei aqui, até na intervenção que eu fiz na palestra passada, que a pandemia foi, embora tenha seu lado extremamente cruel, e maléfico, ela trouxe também para muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando, escrevi um livro na pandemia, fiz isso na pandemia e tal, porque todo mundo ficou naquele encarceramento, e isso fez com que as pessoas tirassem das gavetas projetos que muitas vezes vinham de muitos anos. Esse é exatamente o caso desse livro. Esse livro ele é produto, na verdade, em primeiro lugar, de um sincronismo pessoal. Eu nasci e morei durante alguns anos na Rua Antônio Vieira, e a minha avó tinha a coleção toda dos sermões. Então, eu ainda pré-adolescente, adolescente, eu já manuseava alguns dos sermões do Vieira, que são mais de 200, só para a gente ter uma ideia do tamanho da obra dele, são mais de 200 sermões e mais de 700 cartas conhecidas. Mas não é carta como a gente escreve hoje, não, de 2 páginas, não. É carta de 20, 30 páginas, como se escrevia antigamente. E tudo dentro daquela sintaxe barroca, E os sermões também, a gente tem que entender que os sermões eles tinham toda uma complexidade que, na verdade, eles eram quase uma peça de teatro. Havia um esforço de exegese bíblica, a utilização de alegorias e de metáforas. Havia toda uma estrutura que, para transmitir mensagens que muitas vezes não eram apenas religiosas. Nós vamos ver que, no caso do padre Vieira, os sermões dele a maioria dos sermões dele tinham um caráter essencialmente político, E ele tinha que falar para um público em que parte era analfabeto, e em grande parte era analfabeto, e uma parte muito pequena
é que era escolarizada, isso no século XVII, né? Quer dizer, tanto no Brasil quanto em Portugal e na Itália, que foram os países onde ele morou. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante explicar o título a vocês do livro, né? Porque pode parecer até o mármore e a murta, o que quer dizer isso, né? Bom, um dos sermões do Padre Vieira, chama o Sermão do Espírito Santo, ele trata exatamente da questão da catequese, não é? As dificuldades que os jesuítas enfrentavam em catequizar os índios, né? Porque o que ocorria? Os índios, embora os jesuítas tenham desenvolvido um esforço enorme, até fizeram gramática, fizeram tudo, quer dizer, no sentido de promover um aculturamento dos índios, tão logo eles descuidavam ou, vamos dizer assim, reduziam aquele esforço catequético, os índios mudavam, voltavam ao comportamento anterior. Então, ele escreveu esse sermão, onde ele compara os povos ocidentais e os índios do Brasil, né, classificando os povos ocidentais como estátuas de mármore. Isso é, uma vez esculpidas, eles permanecem com aquela crença ali para sempre, não mudam, né? E os índios ele compara a estátuas de murta. Não sei se todo mundo conhece a murta. Murta é aquele arbusto que muitas vezes a gente vê em jardins com forma de animais ou todo desenhadinho, que ele é podado, né? E a murta, ela tem, para ela manter a forma original, ela tem que ser quase que todo dia trabalhada, né? Se você descuidar de aparar o arbusto durante 10 dias, ele já tem outra forma, né? Então, era esse o sentido exatamente da comparação que ele fazia, né? Os indígenas precisavam de um esforço permanente de catequese, porque senão eles voltavam aos antigos hábitos, né? E jesuítas, cativos e bandeirantes, porque o livro, na verdade, embora ele se calque na figura do Antônio Vieira, ele não é uma biografia. Ele tem notas biográficas do Padre Vieira, mas ele procura, primeiro, falar sobre o papel dos jesuítas no processo de colonização, que foi um papel que perdurou até meados do século XVIII e um papel que teve uma importância muito grande. Se nós vermos da vinda dos jesuítas para o Brasil, com o Tomé de Souza, em 1549, até a sua expulsão, em 1759, quer dizer, esses 210 anos, eles tiveram uma importância fundamental na educação, na catequese, né, no processo de aculturamento, né, dos povos indígenas. E também, por isso que nós vamos falar dos cativos, dos africanos, e também através da catequese, fazer um esforço para manter a escravidão, né? Nós vamos ver que, em alguns trechos de sermões que nós vamos passar aqui, que, na verdade, o Antônio Vieira ele tinha um comportamento totalmente dúbio em relação aos índios e aos africanos. Quer dizer, embora ele fizesse uma pregação, vamos dizer assim, de aculturamento de ambos, ele propunha que os índios, por sua natureza, deveriam ser livres. Já os africanos só poderiam ser livres após a morte, não é? Então, esse é o grande paradoxo, né?
e uma das questões centrais do livro. Porque o que acontece? Talvez a maioria de vocês tenha ouvido falar que o Padre Vieira era um defensor, né, dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, né? Na verdade, quer dizer, ele e os jesuítas, eles eram um braço do processo de colonização, né? Vamos dizer assim, o braço cultural, né? Você tinha a espada, que era os bandeirantes e a força física, né? A violência institucionalizada, e você tinha a religião, que era a promotora exatamente da mudança cultural, né? De introjetar uma mudança cultural que alterasse o comportamento dos povos originários, né? E os transformasse em trabalhadores dóceis. Era exatamente isso que se pretendia o processo de colonização, né? Bom, os jesuítas, que, vamos dizer assim, tiveram um papel fundamental dentro desse processo todo, né? Eles surgiram como uma ordem religiosa que fazia parte da reação à reforma protestante, né? Então, vocês vão ver, se vocês, na leitura do livro, e todo mundo que conhece a história do Brasil e de outros países, a gente vai ver que os jesuítas, como ordem religiosa, eles eram de altíssima disciplina, né, altíssima obediência, né? O lema deles era a obediência total ao Papa, né? E eles tinham como princípio combater a reforma protestante, né? Evitar que a reforma protestante proliferasse. E eles vieram para o Brasil, então, em 1549, e deram início ao trabalho da catequese, né? A catequese que, hoje em dia, nós poderíamos... Quer dizer, a gente usa a palavra catequese ainda por um vício, talvez, linguístico e cultural. Na verdade, era uma guerra cultural, né? Você tinha que fazer uma lavagem cerebral na pessoa, né? Tirar todas aquelas crenças dela, né? Tudo aquilo que ela acreditava, e transformar ela num outro ser, né? Que fosse suficientemente dócil, né? Para obedecer às determinações que os colonizadores, né, precisavam, né? E que, para isso fosse feito, o que acontecia? Eles usavam de vários métodos, né? E aí é que houve os grandes conflitos entre o que a gente poderia dizer, né, que é a fé e a espada, né? Por quê? Porque os jesuítas propunham um processo, como eu já disse aqui, de convencimento, né, de catequese. Já os colonizadores, quer dizer, tanto aqueles proprietários de terra como os bandeirantes, eles tinham duas estratégias: ou a escravidão, ou então o que a gente chama de guerra justa, né? O que era a guerra justa? A guerra justa era um ancestral ainda do conflito entre mouros e cristãos na Península Ibérica, não é? Os mouros invadiram a Península Ibérica, ficaram lá 700 anos, foram sendo paulatinamente expulsos, né? E, naturalmente, vários mouros eram africanos, eram de origem africana, não eram só árabes, eram africanos, inclusive eram negros, né? E isso, então, desencadeou, no seio do cristianismo, uma determinação de que o africano ele deveria ser combatido, não é? E ainda tinha na Bíblia aquela história da tribo de Cã,
não é? Então, isso tudo se juntou com a filosofia grega, né? A gente tem que lembrar que o Aristóteles dizia que existiam homens superiores e homens que deveriam obedecer, né? São Tomás de Aquino, também no século XIII, adotou uma filosofia, a chamada filosofia tomista, que também ia na mesma direção, no mesmo sentido, não é? De diferenciar as pessoas, e com a questão das cruzadas e da expulsão dos árabes da Península Ibérica, se formou esse conceito de guerra, né? Então, esse conceito foi trazido para o Brasil. Então, era o seguinte: os índios que não se adaptavam à catequese, que, vamos dizer assim, teoricamente, foi até um número muito grande. Se nós vermos aqui, por exemplo, sociedades como a Azteca, como os Incas, né? Como é que eles receberam os espanhóis, né? Se a gente for ver, eles receberam até de uma maneira bastante, eu diria, amistosa, né? Porque eles acreditavam, eles tinham um sentimento de alteridade em relação aos espanhóis, aos portugueses, aos colonizadores, que os portugueses e os espanhóis não tinham. Então, eles chegaram aqui na América e partiram realmente para uma guerra total, né? Enquanto que os indígenas, principalmente algumas tribos, como os tupis e os guaranis, eles se uniram aos colonizadores e eles próprios ajudavam. Quer dizer, as bandeiras, por exemplo, elas eram compostas de 100, 200 colonizadores e 1.000, 1.200, 1.500 índios, né? Os índios eram o exército dos colonizadores, né? Então, você tinha índios que eram sujeitos, aceitavam a catequese, e outros não. Então, eles adotaram, então, esse princípio. Aqueles índios que não aceitavam, era guerra total, como foi feito, de maneira geral, no Nordeste brasileiro, né? Os cariris e outras tribos foram totalmente massacrados, né? Inclusive por bandeirantes que foram trazidos de São Paulo, né? E aqui é o caso, a gente fala muito do Raposo Tavares, né? Porque o Raposo Tavares, a gente estuda na história o papel dos bandeirantes como aqueles que ampliaram as fronteiras do Brasil, né? Aqueles que o Brasil era ali o Tratado de Tordesilhas, né? O Brasil era só metade do que é hoje em dia, né? Só que quando nós vamos estudar na história, na verdade, as ações dos bandeirantes nunca tiveram nenhum objetivo de colonização ou civilizatório. Elas eram expedições de guerra, expedições escravistas. Eles nunca sequer fundaram uma cidade. A gente vai ver que no Brasil, no interior do Brasil, as cidades só começam a ser fundadas a partir do final do século XVII, com a descoberta do ouro. Até então, você não tem nenhuma cidade em Minas Gerais, nenhuma cidade em Mato Grosso, nenhuma cidade em Goiás. Quer dizer, a metade do Brasil, que corresponderia àquela que, teoricamente, foi conquistada dos espanhóis, até a descoberta do ouro, ela era, vamos dizer, simplesmente conhecida ocasionalmente, não é? Você não havia um processo efetivo de colonização, de ocupação da terra. Então, na verdade, o papel dos bandeirantes, que foi, vamos dizer assim, foi criado no início do século XX
pela elite paulista, pela elite do café. Se nós estudarmos os historiadores até o final do século XIX, principalmente, por exemplo, aquele do Caminhos e Fronteiras, né? Eles não falavam quase dos bandeirantes, né? Os bandeirantes eram um fato eventual. Já os paulistas, no começo do século XX, o que eles fizeram? Eles precisavam de heróis para, vamos dizer, justificar, né, criar um mito de uma elite. E aí é que começa toda a história de o Bandeirante das Esmeraldas, não é? A coisa de ampliar as fronteiras do Brasil com as bandeiras e tudo. Quer dizer, se nós formos ver, todas essas histórias, elas começam já a partir do século XIX, do século XX. Né? Então, se criou uma mitologia que, na verdade, era uma mitologia falsa, porque o que houve durante o século XVII, XVIII, foi exatamente expedições guerreiras, escravistas, que tinham por objetivo trazer os indígenas como uma força de trabalho escrava. Por que esse esforço de escravização do índio ele foi declinando? Ele declinou por causa do tráfico de africanos, né, do tráfico negreiro da África, que era um negócio que estava estabelecido dos dois lados do Atlântico. Então, com isso, a escravização indígena foi declinando, né, cada vez mais, e o escravismo, então, do africano se implantou de uma forma definitiva. Né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do Vieira, né, enquanto não só um religioso, mas um político, um diplomata e também um visionário. Né? Ele participou ativamente em todas as lutas políticas que o governo português se envolveu durante o século XVII, inclusive com relação à Holanda, com relação à Espanha, né? Ele teve um papel de diplomata e de político extremamente importante, né? Porque ele não só desenvolvia relações diplomáticas e procurava alternativas políticas para os problemas de confrontamento das nações na época, como ele também tentava, junto a isso, ele desenvolvia uma série de profecias de caráter místico. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do Quinto Império, né, da teoria do Quinto Império, que era uma teoria em que o Vieira defendia que os portugueses iriam conquistar, derrotar os árabes, não é, que eram o grande inimigo que se vislumbrava na época, e iam estender o cristianismo até o Japão, e o imperador de Portugal, o rei de Portugal, ia ser o imperador do mundo. Não é? Quer dizer, uma teoria louca, muito mais do que utópica, né? Porque não era, inclusive, contra até as forças políticas da época, porque, no século XVII, Portugal já era um país em declínio. Não é? O auge de Portugal foi exatamente no início do século XVI, até mais ou menos a época do Reino Unido de Portugal e Espanha, em 1580.
A partir de então, Portugal foi um país que foi entrando em declínio cada vez maior, foi abrindo mão das suas possessões no Oriente, e por isso que ele se fixou no Brasil, não é? Então, aí houve um reforço muito grande do esforço, né, de catequese, né, e de convencimento, né, de que a melhor maneira de colonizar o país era exatamente tornando os índios, vamos dizer, coniventes e propensos a serem colonizados, não é? Bom, o Vieira passou muitos anos na Europa, não é? De cerca de 40 anos fora do Brasil, e ele voltou para o Brasil já com 70 anos de idade. Voltou para o Brasil em suma, porque os seus planos na Europa não deram certo, não é? Ele foi preso pela Inquisição, ficou preso 4 anos, por uma questão que na verdade, ele combateu não por uma questão humanitária, mas por uma questão econômica. Ele era contra, vocês sabem que Portugal era um país extremamente contra, né, a presença de judeus no seu território, né? Os cristãos novos, os judeus, eles eram perseguidos de uma maneira permanente, tanto em Portugal quanto na Espanha, né? E por isso eles migraram, né? Foram quase todos para a Holanda, para a França, e então ele combatia, né, exatamente essa postura antissemita do governo português, porque ele entendia que essa prática era uma prática que era contrária aos interesses econômicos do país, porque os judeus é que detinham o capital, e se o governo perseguia eles iam embora e levavam o capital para outros países, né? E exatamente isso foi o que tornou a Holanda um país que era pequeno, né, numa grande potência econômica, que veio exatamente substituir tanto Portugal quanto a Espanha, né, que eram as grandes potências do século XVI, foram substituídas pela Holanda e pela Inglaterra no século XVII. Né? Bom, gente, então, o livro ele procura demonstrar essa trajetória do Vieira, esse papel dele como literato, não é? Como um político, como um diplomata, não é? E mostra, através da sua produção, né, de sermões, de cartas, de livros, né? Livros não só, vamos dizer, livros proféticos e os seus sermões, que eram baseados muito no cotidiano da colonização. E então ele deixa essa obra, uma obra muito, muito vasta, muito importante, mas que hoje está um pouco esquecida, né? E isso eu atribuo, em certa parte, ao declínio do ensino religioso. Quem estudou em colégio religioso vai se lembrar que se falava muito do Padre Vieira, não é? Mas ele não deixou, talvez, se nós formos olhar no século XVII, no Brasil, as duas maiores figuras da literatura são ele e o poeta lá baiano, como é que é o nome dele? Desculpe. Hein? Gregório de Matos Guerra. E o que acontece? Eles, coincidentemente, moraram na mesma cidade
durante o mesmo período e se encontraram algumas vezes, né? Quer dizer, então, esses dois homens são os grandes, assim, a grande produção, a literatura e a poesia brasileira se iniciam com os dois no século XVII. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. Nosso livro está aí à disposição, né, de vocês, e eu agradeço muito a paciência e a atenção em me escutar. Uma boa noite para vocês. Não, pode perguntar, ué. Ô, Torelli, tem um ângulo aí do Vieira, que é o messianismo, né, com a morte de Dom Sebastião, né, no final do século, na Batalha de Alcácer-Quibir, o trono português fica sem sucessor, e assume a coroa espanhola, o Filipe, que vai perdurar até 1640. E havia aqueles movimentos, alguns até de origem cristãos novos, que eram à espera da volta do encoberto para libertar Portugal do domínio da coroa espanhola. E você tem também o padre Antônio Vieira, de certa maneira, ele se mete nessa história, né? Havia aquela tese do Quinto Império Mundial, o último livro que ele estava escrevendo antes de morrer era exatamente nesse sentido, né, de um quinto império mundial, sobre um rei português que iria dominar o mundo, como os romanos, como os assírios, enfim. E ele influenciou vários movimentos messiânicos no Brasil, né? Eu tenho um padre aqui de Ouro Branco, um pároco de Ouro Branco, que foi que estudou no Colégio Jesuítas de Salvador, no Colégio Menino Jesus, e veio para cá e depois foi para Portugal defendendo. Você tem o Heineken também, que era um outro português. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre essa questão do messianismo, do Quinto Império Mundial, né, que impregnou muito, e o padre Antônio Vieira acabou influenciando gerações no mundo inteiro, e, sobretudo, no Império Português, em torno dessa ideia de que um dia Portugal seria o grande país, dominaria o mundo, o império de 1000 anos, aí sim viria o juízo final. Bom, eu falei bem rapidamente aqui sobre essa questão, e eu acho que o Américo está certo, ela merece um aprofundamento. Veja bem, a origem desse messianismo português, ele é bem remoto, ele vem exatamente da fundação de Portugal, da criação de Portugal como país, né? Houve o primeiro rei de Portugal. Há uma lenda em Portugal do Milagre de Ourique. Ourique foi uma batalha que foi decisiva para a criação de Portugal como país, né? Que foi um dos primeiros países europeus a se consolidar, né? O mistério de Ourique era que nada menos que Jesus Cristo teria aparecido ao Dom Afonso Henriques, que era o príncipe português, o candidato a rei, e teria dito a ele que ele iria ganhar a batalha e ia ser o rei de Portugal. Isso no século XII, né? Depois nós tivemos o Bandarra. O Bandarra foi um poeta e trovador português do século XVI, um cristão novo, né, que também fez uma série de ilações em relação a um projeto milenarista, antes mesmo da Batalha de Alcácer-Quibir, antes mesmo de São Sebastião, isso no início do século XVI. Depois teve a questão do São Sebastião, não é, que desapareceu o rei Dom Sebastião,
que foi morto na Batalha de Alcácer-Quibir, e como o cadáver dele nunca foi encontrado, ele foi se transformando, foi se criando o mito de que ele iria um dia surgir e voltar a ser o rei de Portugal. Não é? Então, o que o Vieira fez? O Vieira se aproveitou dessa crença do encoberto e começou a atribuir a todos os reis que ele trabalhou, o primeiro, Dom João IV, ele espertamente atribuiu ao Dom João IV vamos dizer, a herança, né, do Dom Sebastião. Falou, não, o Dom João IV é a reencarnação do Dom Sebastião. E ele fez uma carta chamada Esperanças de Portugal, que, inclusive, é baseada numa carta que se chama Esperança de Israel, feita por um rabino português que emigrou para a Holanda e que o Vieira o conheceu quando ele foi na Holanda negociar um acordo de paz para os holandeses saírem do Brasil, quando eles estavam invadindo o Brasil. Há um documento, inclusive, chamado como Papel Forte, em que o Vieira se propõe a dar... O Vieira, depois ele nega isso, mas que o governo português se propunha a dar uma parte do Brasil, Portugal, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, até o Ceará, para os holandeses ajudarem Portugal na sua pacificação com a Espanha, porque o grande inimigo de Portugal sempre foi a Espanha, e nós vamos ver que essa rivalidade dura até o início do século XIX. Até o início do século XIX, Portugal e Espanha estavam lutando por fronteiras ali na região do Rio Grande do Sul. Né? Então, ele faz essa carta Esperança de Portugal, onde ele cria esse mito do Quinto Império, não é? E de que o rei português, em suma, vai conquistar o mundo todo, vai conquistar os árabes, vai expandir o seu reino até a China e o Japão, e vai se tornar, vamos dizer, o imperador do mundo, né? E, respondendo à sua pergunta, essa teoria messiânica, ela tem uma origem no judaísmo, não é? Porque, até hoje, faz parte das crenças judaicas encontrar as 10 tribos perdidas de Israel, que, durante muito tempo, se pensou que elas estavam na Colômbia. Aqui, isso foi uma teoria que, durante muito tempo, foi defendida, que essas 10 tribos perdidas de Israel estavam aqui na América do Sul. Então, um ideário que é aparentemente sem sentido, mas que aqui no Brasil tem várias manifestações. Por exemplo, Canudos. Não é? Canudos é uma manifestação assim, milenarista com todas as características. Né? Aquele outro episódio da Pedra Bonita, lá em Pernambuco também, no século XVIII. Né? A Guerra do Condestado, lá em Santa Catarina, e uma série de outras manifestações, vamos dizer, menores, eu estou apenas citando as maiores, foram todas baseadas nessas ideias do Vieira. Né? Mas o que é interessante é que, na hora que você vai ler a obra dele, essa parte, aparentemente, assim, um pouco absurda, né? ela não encontra eco na obra literária dele. Não é? Na hora que você vai ler os sermões, você vai ver que... você pode passar um pouquinho os slides? Está aqui, ó. Só para mostrar para vocês aqui.
Como é que é aqui, hein? Hein? Aqui, ó. Isso aqui são trechos de 2 sermões dele, né? Então, a gente lê, a gente fala, nossa, será que o cara que escreveu isso é a mesma pessoa que defendeu a teoria do Quinto Império, né? Então, olha que bacana, né? Que profundidade, né? Somos o que fazemos, nos dias em que fazemos, realmente existimos, nos outros apenas duramos, né? Aqui, ó, o mármore e a murta. Eu acho que é interessante vocês lerem a formulação dele. A estátua de mármore custa muito a fazer, pela resistência e dureza da matéria, mas depois de feito uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão. Sempre conserva e sustenta a mesma figura. A estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela para que se conserve. Deixa eu ver aqui. Esse aqui talvez seja o sermão mais famoso dele, e ele ficou famoso porque a Maria Bethânia gravou um vídeo em que ela declama um trecho que é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos que nela têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou porque a terra se não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que lhes dão, a não querem receber. Bom, gente, é isso.